Salve, salve galera! E aí, vamos aí para o nosso resumão da nossa aula. Olha só que assunto interessante, hein, professor? Pois não é? Tudo bem, galera? Um forte abraço a todos aqui, os alunos do estado de Rondônia, da mediação tecnológica. E hoje nós vamos fazer aquela revisão básica do que nós falamos na aula anterior, né? Para depois Jorge? Uma atividade tranquilona, Uma atividade tranquila, beleza. Se o aluno prestar atenção de boa mesmo, faz na manhã do Jabuti. Exatamente. Então, vamos lá no mediador, direto na tela. Aula 5.2, falamos sobre o movimento da Terra e a questão dos fusos horários. Falamos que o movimento de rotação, ele gera os dias e as noites. E essa rotação que gera os dias e as noites, vai fazer com que tenha diferença de horário. Ou seja, as 24 horas. De um lado, noite, de outro lado, dia. Meio-dia e meia-noite, ou seja, metade de 12 horas vai estar de dia, metade das outras 12 horas vai estar à noite. Exatamente. Beleza? Isso que faz é a rotação do planeta Terra. Então, por que nós precisamos fazer os fusos horários, né? Porque a gente precisa padronizar, a gente precisa trabalhar com padronizações. Imagine se cada um lugar no mundo fizesse seu próprio horário. Seria uma loucura. Não funcionaria, né? Não funcionaria. Iria funcionar as coisas. Não funcionaria. Então, embora nosso planeta tenha essa esfericidade, né? essa forma geométrica em forma de esfera, e sabemos que tem a rotação, não dava de ser vários padrões de horário. Então, determinou-se essa padronização das horas em relação ao movimento de rotação da Terra em relação à luz solar. Exato. Um detalhe interessante que nós falamos na aula, né, professor Jorginho, é que essa esfericidade da Terra, que tem 360 graus, né? Isso. Pegou-se esses 360 graus e dividiu exatamente pelas aproximadamente as 24 horas do movimento de rotação. Aí é a partir disso que nós vamos ter a distribuição das horas no nosso planeta. Ou seja, 360 graus, 180 de um lado, 180 do outro, 360. 360 dividido por 15 graus. A cada 15 graus vai ser uma hora. Ou seja, vai ser 360 dividido por 15, que vai dar as 24 horas. A cada 15 graus vai ser igual a um fuso horário. Um fuso horário. Beleza? Né? Que então, vai dar as 24 horas. Isso é interessante. Isso serve, essa padronização serve para facilitar as comunicações, o comércio, o sistema bancário mundial, facilitar a programação de viagens nacionais e internacionais. Eu lembro que nós citamos o exemplo do Brasil, né? Que o Brasil é um país com uma proporção de área muito extensa, e que para isso foi necessário adaptar, né, para o nosso país aproximadamente, ou a partir dessa imensidão de território, 4 fusos horários. Nós vamos ter o fuso horário do Acre, nós vamos ter o fuso horário da parte da Amazônia, mais uma parte da região centro-oeste, e a outra parte, praticamente quase todo o território brasileiro, que é o Nordeste, o Sul e o Sudeste, e também o arquipélago de Fernando de Noronha, que faz parte também do território brasileiro. Então nós temos 4 fusos horários atualmente no território brasileiro, por causa dessa imensidão no nosso território, tá, galera? Então isso é importante para vocês saberem. Então o horário do Acre é diferente do horário de Rondônia, que é diferente do de Brasília, que é diferente de Fernando de Noronha, tá beleza? Então quer dizer que vai amanhecer primeiro em Fernando de Noronha. Vai amanhecer primeiro em Fernando de Noronha. Aí o aluno, professor, por que vai amanhecer primeiro Fernando de Noronha? Vamos só imaginar aqui o Brasil agora. Lembra que eu falei que é em 15 graus? Então, ó, a esfericidade da Terra, tá aqui, ó, o Brasil, como se estivesse assim, ó. Aqui o Acre e aqui Fernando de Noronha. E aqui a luz do sol. Então vai chegar primeiro aqui, ó, em Fernando de Noronha. Então essa esfericidade vai fazer com que aqui no Acre ainda seja noite. Lembrando que é outra dica que nós damos... De tão grande que o Brasil é. Damos na questão de fuso horário e também do movimento de rotação, o sentido que o Sol nasce, né? No sentido leste e vai para o oeste. Por isso que Fernando de Noronha vai amanhecer primeiro, né?
dica importante, 4 fusos horários sobre o território brasileiro, tá, galera? E o movimento de translação, qual é a importância dele no contexto para nossa sociedade? É que vai dar as estações do ano, não é isso? Exatamente. Vai ser também o próprio decorrer dos próprios anos, que está programado para ser em 365 dias. E eu lembro também que a gente falou sobre ano bissexto, né, professor Jorginho? Bissexto, exatamente. Que o ano bissexto tem a ver com o movimento de translação, que é um dia a mais no mês de fevereiro. Fevereiro, muito bem. E que esse um dia a mais é as sobras de horas dos 4 anos anteriores, que é gerado pelo movimento de translação. Lembrando também que nós falamos sobre estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, e falamos que elas estão distribuídas nos chamados equinócios e solstícios. Então isso é importante você ter memorizado, ter escrito no seu caderno, né? Aí você tem exatamente a questão das 4 estações, lembrando, inclinação da Terra tem a ver com as 4 estações, juntamente com o movimento de translação. Então, olha só, para o aluno entender que essa inclinação do planeta é assim que nós estamos realmente girando em torno do Sol, tá? Tem essa inclinação. O que acontece? Essa inclinação lá no solstício de inverno, 21 de dezembro, ó, percebam que aqui, ó, na América do Sul, no hemisfério sul, vai estar pegando mais sol. Percebam que depois que fez o planeta fez o seu movimento de translação, chegou lá em junho, olha só, agora o hemisfério sul está escuro, ou seja, é inverno. É isso? Desculpa, verão no norte e inverno no sul, tá certo? E aqui o inverno vai ser inverno no norte e verão no sul, ok? Aqui no equinócio, pelo sentido etimológico da palavra, está dizendo igualdade. Então, no período da primavera, lá em 21 de março, no equinócio de outono, 23 de setembro, os dias e as noites terão praticamente o mesmo período. Positivo, professor Jorginho. Lembrando, outra dica importante, a questão da inclinação e raios solares batendo de forma igual ou desigual nos hemisférios, conforme vai passando o período, né, dentro do chamado movimento de translação. Tá. E né? Relembrando também que essa região aqui, que é a zona tropical, ela vai ter uma variação menor. Ela vai sentir menos isso. Exato. Do que nos trópicos, do que na região mais próxima aos polos. Positivo. Okay? Certinho, galera. Então, a nossa revisão sobre estações do ano, sobre os equinócios, os solstícios, quais as consequências que eles têm. Né? Os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. As consequências, os hemisférios são iluminados de maneira igual. Equilíbrio na duração entre os dias e a noite, tá, pessoal? Isso é importante para você anotar, deixar e memorizar. E os solstícios, o que é? Os raios solares incidem perpendicularmente sobre um dos trópicos, seja o do Câncer, seja o de Capricórnio, e as consequências são: os hemisférios são iluminados de maneira desigual ou diferente, e há um desequilíbrio entre duração entre os dias e as noites, tá beleza, galera? Então aí agora você vai fazer a sua tarefa aí, né, professor Carlinhos? Vamos lá? Tá de boa, tá tranquilão, né? Depois dessa revisão maravilhosa, vamos lá para a nossa prática, a parte da atividade. Nos encontramos daqui a pouco. Tchau! E aí, galera, fizeram a tarefa aí? Tranquilão, né? Suave da nave, então prestaram atenção aí nas aulas. Agora a gente vai ver se todo mundo acertou. E aí, Carlinhos, o que tu acha? Eu acho que como esses nossos alunos são muito inteligentes, espertos, eu acredito que eles gabaritaram essas atividades que nós passamos para eles. Certinho? Vamos lá para a então. correção? Vamos lá, meu diretor. Então, vamos para a atividade. Questão 1. O movimento da Terra, responsável pelas estações do ano, é chamado de rotação, mutação, translação, precessão,
Possessão, meu Deus do céu. Olha só. Professor Carlinhos, você está demais, hein? Tô demais, Quer né? enganar os meninos? Esses meninos não são bobos, não. Essa juventude é muito esperta. Os nossos alunos são espertos. Será o que eles marcaram, hein, professor Jorginho? Sem mais delongas, obviamente que eles sabem que nós estamos falando do movimento de translação, aquela inclinação do planeta, aquela pequena inclinação é o suficiente para que seja responsável pelas estações do ano, ok? Então, essa daí a gente pode dizer que estava mamão com açúcar. Vamos adocicar mais? Colocar um iogurte também, né? Opa, isso aí estava de boa. Tranquilo. Vamos lá. Questão 2. Ao dividir 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento D, o resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se 1 hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a 1. Para que o texto fique adequadamente preenchido, as lacunas devem ser completadas respectivamente por... Olha aí o aluno tem que novamente ver, olha a palavra respectivamente. Ou seja, respectivamente é naquela ordem certinha, ok? Ela quer primeiro saber o movimento. A duração do movimento quer saber o nome do movimento. Depois, ela quer saber, passe a hora, assim, cada uma das 24 horas, 24 divisões da Terra corresponde a 1. E aí? Nós temos as alternativas. Letra A, translação e meridiano. B, translação e paralelo. C, rotação e círculo. D, rotação e fuso horário. E, latitude e longitude. E aí, professor? Rapaz, o aluno não vai ficar vacilando não, meu amigo, porque esses alunos aí são fera. A gente falou do meridiano, falou sim, a gente falou do meridiano, mas ele nesse momento ele não cabe aqui, porque nós não estamos mais falando dos meridianos. Paralelos, também falamos de paralelo, mas ele não cabe aqui. Nós, quando estamos falando de horas, nós estamos falando desse movimento da Terra em relação à sua rotação, olha só. Então, o que tem meridiano e paralelo não vai estar dentro do nosso contexto, meridiano e paralelo, beleza? Então, a gente falou alguma coisa em relação a círculo? Não. Então, só pode ser a D ou a E. Latitude e longitude? Também não. A latitude e longitude vai dar aquela coordenada geográfica. As coordenadas geográficas da localidade de algum lugar. E, obviamente, que o aluno marcou rotação e fuso horário. Beleza? Questão número 3. Essa aqui também, mamão com açúcar e mel. E mel. Que maravilha, né? 3. Questão 3. Marque a alternativa correta sobre as 4 estações. As estações do ano são bem definidas em todo o planeta. No outono, teremos desequilíbrio na duração entre dias e noites. Falamos isso na revisão. Exato. Letra C. No verão, teremos equilíbrio na duração entre os dias e as noites. D. O movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano orbital, é responsável pelas estações do ano. Letra E. As estações do ano não alteram a dinâmica natural de um determinado local. E aí, galera, para você marcar a alternativa correta que explica sobre as 4 estações do ano. Carlinho, olha só, a letra E. Os nossos queridos alunos, a maioria deles estão no campo. A grande esmagadora maioria está no campo. Então, eles sabem que as estações do ano alteram, sim, a dinâmica natural do lugar deles. Exato. Eles sabem, inclusive, quando plantar algum tipo de cultivo. Exatamente. Então já elimina a letra E. Eles não marcaram a letra E, porque isso aqui é a vivência deles. Positivo. Okay? No verão teremos equilíbrio na duração entre os dias e as noites. Não, é o outono. O outono tem desequilíbrio, não. O outono tem o equilíbrio. Não é isso? As estações do ano são bem definidas. Não, não são bem definidas. Aqui na Amazônia, o aluno sabe que a gente ele só fala assim, nós estamos no tempo de chuva, estamos no tempo de sol, estiagem, né? No tempo da chuva, no tempo do verão, sol escaldante, muita chuva. Isso, a gente não fala em primavera e outono. Então, não é bem definido em todo o planeta. Obviamente que os nossos queridos alunos marcaram aí movimento de translação juntamente com a inclinação do eixo da Terra, que também falamos na revisão. Exato.
em relação ao plano orbital, é responsável pelas estações do ano. Beleza? Certinho. Questão número 4. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Basta ir à França em 1 minuto para assistir o pôr do sol. A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? Letra A. Achatamento de suas regiões polares. Olha só lembrando aqui, é o Pequeno Príncipe, né? É. Uma obra Literária. Literária internacional. Que inclusive é recomendável, né? A nível cultural para os nossos queridos alunos, mesmo que eles sejam jovens, né? Sim. É uma leitura que traz grandes reflexões. O interessante é que a geografia, olha só que legal, a geografia passa pelo inglês, passa pelo português, passa pela matemática, agora está na literatura. A literatura internacional, né? Anthony Saint-Exupéry, francês. Exato. Mas vamos lá, para as alternativas. Letra A, achatamento de suas regiões polares. B, movimento em torno do seu próprio eixo. C, arredondamento de sua forma geométrica. D, variação periódica de sua distância do Sol. Ou letra E, inclinação em relação ao seu plano de órbita. Então essa questão ela está falando exatamente sobre o Sol, né? O posicionamento do Sol está relacionado a um movimento que a Terra possui. Por causa da sua esfericidade. E por causa da sua esfericidade, e nós explicamos isso na nossa aula. A esfericidade da Terra com o movimento X, né? Que agora eu não vou dar a resposta, porque o aluno ele vai ter que memorizar para ele poder marcar. E qual seria esse movimento? O achatamento das regiões polares não seria, porque isso aqui não influenciaria lá na França e nos Estados Unidos, né? Porque eles não estão lá nos polos. E a pergunta está dizendo justamente que vai se ver o pôr do sol. Para que se tenha o pôr do sol, vai ter que ver esse movimento acontecer, né? Tem que ter o movimento de rotação do planeta. Porque tem momentos no planeta que, por exemplo, o hemisfério, o Polo Norte, está iluminado, com dias que duram meses. Exato. Não é isso? Vamos lá. Então, não é o movimento em torno do seu próprio eixo. C, arredondamento? Obviamente que não é só a questão do seu arredondamento, sua forma geométrica. Variação da sua distância do Sol também não tem nada a ver sobre a distância em relação ao Sol, ok? Então, o movimento em torno do seu próprio eixo. Movimento okay? em torno do seu próprio eixo é um movimento de rotação. Rotação, exatamente. Nós estamos falando aqui, o movimento em E um torno do seu próprio detalhe, eixo, né? nós estamos falando Um da detalhe, rotação. quando ele o enunciado já fala assim, quando é meio-dia, né? E nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Isso. Então, ele está falando do posicionamento que aparentemente seria o Sol que estivesse andando, mas é a Terra que está girando. Girando em seu próprio eixo. Então, vamos lá para a questão número 5. A divisão do planeta em diversos fusos horários acrescenta-se 1 hora a leste do meridiano de Greenwich e retira-se 1 hora a oeste desse mesmo meridiano. Lembrando que lá nós ensinamos que a cada 15 graus, olha só que é interessante você lembrar, esse 15 graus ele vai representar, dentro do contexto de fuso horário, 1 hora, certo? E aí ele te deu as alternativas. 1 hora a leste do meridiano de Greenwich e retira-se 1 hora a oeste desse mesmo meridiano, qual é a alternativa? Letra A, 25 graus. Letra B, meio grau. C, 10 graus. D, 15 graus. Letra E, 20 graus. Se ele tem 1 hora para o leste e tira 1 hora para o oeste, quanto seria a resposta? Lembrando. E até mostramos aí, né, professor? Já até mostramos, né? Se tira 1 hora e acrescenta 1, você vai ter os mesmos 15 graus. Então, portanto, ficaria 15 graus. Então, isso é interessante. Lembrando, sempre, a cada 15 graus significa 1 hora dentro do contexto de fuso horário. E a questão número 6. A cidade de São Paulo está localizada no fuso 45.
de longitude oeste. Sendo assim, quantas horas a cidade de São Paulo está atrasada em relação ao meridiano de Greenwich? Letra A, 2 horas. Letra B, 3 horas. Letra C, 4 horas. Letra D, 5 horas. Letra E, 7 horas. Quem marcou a letra B é 3 horas. 3 horas, porque pega 15 mais 15 mais 15. Positivo. Ou então pega o 45 e divide por 15. Isso, que vai dar as 3. Que dá as 3. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Mais. Tchau.